Alguns encontros, algumas conversas. 2 filmes. O Último Pub de Ken Loach e Histórias que Só Existem Quando Lembradas, de Júlia Murat. São 2 nacionalidades diferentes. O que tem em comum, nos 2 filmes, as protagonistas, fotógrafas dos cotidianos. Eu estou trabalhando aqui com vocês, num encontro virtual, minha filha está aqui na sala trabalhando hoje em casa, tá? Então, acho que é isso mesmo, né? Cada um com as suas ferramentas e tal. E esse com, que é muito valorizado nesse livro todo, é o com também do bar, né? É o com do contato, do convívio, do contrário também, onde surgem as ideias, onde surgem todos os tipos de sentimentos, né? Ali, no caso, tinha a xenofobia, o isolamento, a raiva, a tensão, mas, ao mesmo tempo, um convívio que passa a ser harmonioso, se não de tudo harmonioso, mas um convívio de esperança, né? de realização. E esse diretor, ele é muito preocupado com as temáticas, né, humanas, sociais e políticas, e eu acho que toda a apresentação dele tem muito a ver com uma renovação de esperanças. Você passa realmente por uma série de coisas, é o que nós estamos passando agora, né? E que a Nilda também passa muito para a gente o tempo todo. Tão difíceis os tempos, estão sim, mas vamos ter esperança, vamos conviver, vamos encontrar. E esse espaço aqui, para mim, embora ele seja virtual, ele é um espaço de convívio para mim, quase que presencial, sabe? Esse filme, ele me mobilizou muito desde que eu vi no cinema. Ele tem umas características um pouco diferentes para quem acompanha a obra do Ken Loach, né? Você sente que tem cenas ali, o fundo musical, a maneira como são feitas as tomadas, né, dos planos. Aquele personagem que é a pessoa íntegra, que consegue não ser preconceituosa naquele mundo de preconceitos, né? Da questão da migração, chegar num lugar que é um lugar que já está decadente, que já está sentindo as mudanças tecnológicas, sobretudo, né? Da tecnocracia, né? Atingindo em cheio, né? Aquela população que não tem da onde buscar mais saída, e aí chegam outros, parece que estão mais despossuídos ainda, e como é que aquilo vai se dar? Primeiro, o artigo que eu li, que vai fazer justamente uma abordagem de que a IA veio para ficar, que ela tem um caráter revolucionário nos processos de aprendizagem e que a gente tem que entender que ela não substitui o ser humano, o sujeito, né? As lideranças serão sempre fundamentais em todos os processos, mas que a gente tem que se apropriar da inteligência artificial e perguntar sempre como é que a gente pode crescer com ela. A tecnologia não pede licença para entrar. Ela entrou, veio para ficar, e a gente tem que se apropriar de forma crítica, e aí que entra o papel nosso enquanto educador, nesse enfrentamento da subserviência de muitos à tecnologia, e que, de fato, é o que está acontecendo hoje, uma limitação enorme de espaços para discussão, o que vai comprometer a nossa proposta de trabalhar por uma educação mais crítica, mais reflexiva e tudo mais. E uma frase também que me afetou foi quando aquele vizinho, que era considerado um vizinho meio rabugento, né? Que ele diz, aí aquela moça que está com o TJ fazendo as entregas das doações, ele diz assim, em certo momento, a caridade começa em casa. E ela responde assim, poxa, mas eu estou entregando fralda aqui para um bebê, isso não é importante? Mas o sentido, né, que eu
assim percebi, a casa lugar, né? Aquele lugar que estava ali pedindo socorro, né? Os meninos nativos ali observando os imigrantes ganharem bicicleta, né? Terem toda aquela doação, e eles estavam ali, né? Numa condição também necessitada de favor, e não só material. A menina, na ausência da mãe, criada com a avó, assim, uma alimentação equilibrada, né? E a doadora, né, essa pessoa que fazia a entrega das doações, ela dizia assim, mas eles ganham porque eles perderam tudo. E aí eu fui conversando com o filme assim, perderam tudo o quê? Porque eles trazem uma força, assim, do estar junto muito grande. Então, essa conexão com o texto com o filme, acho que foi, assim, muito harmoniosa, né? Porque embora eles viessem numa condição de bombardeio de guerra, a força que estava presente fazia com que eles estivessem unidos, faziam com que os valores estivessem ali. E a comunidade que tanto desprezava os forasteiros no sentido pejorativo, né, Mariana? Era sempre assim, né, de uma percepção já sedimentada, em que o outro, aquele que vem de fora, ele não agrega nenhum valor. Então ficavam naquela rivalidade, como se eles fossem os necessitados, aqueles que não contribuem, né, sendo que naquele momento havia uma carência, né, inclusive de memórias afetivas, o que eles passaram, né, por conta daquela situação, né, dos mineiros, dos fechamentos das minas, né, e existia ali um clamor daquela sociedade em detrimento da que tinha chegado, que então considerada, né, os imigrantes necessitados. E por fim, né, uma situação comum que foi a morte do pai da Yara, da imigrante, que eles não conheceram, mas que houve uma comoção coletiva, e que aí nesse momento todos vão para a rua, né, e eu fui fazendo assim essa interlocução no sentido de que aquelas casas pequenas, fechadas, estreitas, escuras, né, eram as cavernas que eles estavam ali, que não permitiam eles saírem para ver, né, o que de fato, né, estava presente ali, né, aquela comensalidade, como a Geni tocou também, né, se comemos juntos, ficaremos juntos. E como a professora Nilda falou, né, é nesse final que a rua ganha essa força e todos, de certa maneira, estão ali já no outro movimento. E ele se encaminha para um final otimista, que é muito bonito, né? O filme tem uma narrativa, acho que muito sensível, eu acho bonita. Explora temas como memória, né? Perda, solidão e passagem do tempo. Mas o filme acho que começa mesmo e tem uma mudança quando a fotógrafa chega. O filme começa com a lamparina. Aquilo me fez voltar à minha infância. Eu inicialmente fui criada por minha bisavó. Na casa da minha bisavó não tinha luz elétrica, era a gente chamava de fifó, não é? Então, aquilo ali me fez voltar, lembrar da minha avó, da minha vida, aquele ferro, ela passando aquele ferro, era o ferro da casa da minha avó. Então, aí eu fico pensando assim, um filme desse, passado, né, dentro de uma sala de aula, quanto isso não iria reverberar em processos, né, de ensino também e de aprendizagem. Há uma relação fortíssima entre o filme e o texto, porque as coisas se passam em torno da cultura material. Quer dizer, você lembra, você falou da lamparina, você falou do ferro de carvão. Isso está presente no filme, que o central é a questão da fotografia, né? A fotografia aparece na parede e aparece sendo feita pela personagem principal, né? Pelo menos aquela que causa alteração, né, na vida da cidade. Quer dizer, como é que, para a memória, há uma presença da cultura material muito forte. O artesanato é a expressão de um povo, é a memória de um povo. E o texto vem trazendo o tempo todo que essas atualizações, feitas de algumas formas, né, para o consumir, para a circulação, ela precisa ter cuidado com a memória do povo, porque o artesanato representa a história de um povo, representa a maneira de viver, de sentir, né, e de se comunicar com o mundo. Tem dois conceitos que eu acho que é a ideia da repetição, né, como algo desprovido de novidade, porque a cada cena era um enquadramento diferente.
cada movimento da repetição ali, que é a ideia de uma rotina, ele é diferente, né? Para mim, o que me faz viver é o tempo existência, é o tempo de uma existência que o capitalismo não nos permite mais sentir. E a gente só vai sentir essa existência ou assistindo esse filme, ou indo como eu para o interior do Amazonas, para o interior do Pará. O tempo de dormir, o tempo de acordar, o tempo depois da aula, o tempo antes da aula, tudo é diferente, né? Por exemplo, em Maués é isso, o cara pega um carrinho, uma bicicleta, na frente vem um negócio e ele vai vender o pão. Todos os dias, tal hora, ele passa em frente do cemitério, né? E aí que a gente vai lá pro cemitério pegar, comprar, que era uma delícia, e eu adorava, e todos os dias eu tinha que estar lá em frente ao cemitério para comprar. E interessante que aqueles habitantes, eles só percebem o tempo com a presença do novo. O novo é aquele ser estranho que aparece ali, aquela fotógrafa. Eles estavam numa cotidianeidade que não percebiam, né, o movimento. Era como se ele fosse repetitivo. Mas, a partir do momento do contato da geração com o novo, essa questão vem à tona e ela pergunta para o senhor do armazém, né? O que você pensa dos jovens? Ele vai lá dentro, volta e diz: o que me lembra dos jovens são só os assassinatos dos meus irmãos, que morreram jovens. Da gente pensar os movimentos. E assim como a educação também, ela tem que lidar o tempo todo com o novo, com os padrões antigos e com a cotidianeidade e com a repetitividade. A gente está em contato com o jovem, a gente está num choque de geração o tempo inteiro, de coisas novas e velhas circularem. A repetição ali, a rotina, eu vi como sempre recomeços. E naquele momento que ela começa a fotografar e as coisas começam a aparecer, como todas aquelas peças que são mostradas detalhadamente, assim, bem calmamente, porque o filme é de um tempo calmo, para a gente perceber o tempo passando, e que aquelas pessoas estão idosas, que elas não percebiam, porque eu achei muito interessante que eles pararam de anotar e fecharam o cemitério. Eu comecei a lembrar de uma experiência que eu tive no TOPA, um programa do governo, Todos pela Alfabetização, que eu fui voluntária. E lá todos os estudantes eram idosos. E aí eu fui percebendo algumas características semelhantes. A maioria dos estudantes, eles não gostavam muito de falar, não gostavam muito de conversar, sempre estavam naquele espaço da timidez mesmo. E aí, quando a gente pensava em aulas que trabalhavam as memórias, as histórias de vida, a aula fluía de uma maneira completamente diferente. E aí eu lembrei desse momento, desse contexto da sala de aula com esses idosos, principalmente naquele momento que todos estão comendo, no momento principalmente que a Rita está comendo com eles. Porque ali é um encontro de gerações e de ideias. Porque quando a Rita bebe, um senhor fala: isso não é vício de mulher. E a Rita pergunta: qual seria? Está naquele espaço daquela escuta, sem pensar no embate, né? Então, ali eu percebi essa escuta cuidadosa, né? E respeitando também a cultura, o pensamento de cada um. E percebendo como a educação, ela nos proporciona esse momento de troca, né? Em que a gente aprende com o outro e o outro também aprende com a gente. Todo esse contexto do cotidiano também lembrou a minha avó, porque minha avó, toda a vida dela foi com o companheiro dela, né, com meu avô, com o parceiro dela desde a adolescência. Meu avô faleceu em 2022, com 84 anos, e aí minha avó se viu sem o parceiro dela, né, ela estava acostumada com aquele cotidiano, todo dia ali com o parceiro dela, ia pegar empim, né, lixar uma casa de farinha, todo dia ali com o parceiro, companheiro dela, e de repente não tinha mais. O cotidiano dela foi quebrado. Eu não achei clichê, assim, o filme A Morte da Madalena. Eu achei, inclusive, muito, muito interessante para a ideia de fim e de continuidade. A Rita, simbolicamente, é a esperança de se ter pão todos os dias, já que a Madalena faleceu. O filme também tem um erotismo invisível, né? Essa experiência meio erótica dela com os personagens de modo geral, mas especialmente com dois, inclusive com a própria Madalena. Que relação é essa? Que coisa interessante que ela traz. A Rita leva prazer também. Aquela questão do trilho, que também tinha no contexto da minha infância, mas a gente esperava o trem passar e o trem nos metia medo,
porque a mãe dizia, é perigoso quando o trem vem, e o trem fazia aquele barulho. No filme eu estava na expectativa de sempre ver o trem e o trem não passava. Histórias que só existem quando lembradas. E eu fico lembrando também, depois que passa esse momento do Cine Conversa, a gente vai contar para os outros colegas, vai contar como foi o encontro, e assim, elas existem porque são contadas. O mestrado é profissional e eu preciso fazer um produto educacional. Eu vou fazer uma exposição fotográfica, ela pretende ser uma foto-conversa. E o meu objetivo é dar visibilidade aos saberes e os fazeres das agricultoras e os agricultores aqui do território semiárido. Eu estou pensando, como que as imagens nos educam? Minha filha, agora não tem ninguém para fazer um pão.